Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade ímpar que Deus nos concede nesta noite, que é o privilégio de uma vez mais pregar a sua palavra. Eu quero tributar a Deus honras, glórias e louvores pelo pastor Argeu, pelo carinho que nos recebe essa noite aqui, e os demais obreiros que planteiam pela causa nobre do Mestre. Que Deus os abençoe de forma sublime. Eu agradeço o carinho e a hospitalidade de vocês. Ao Jofe, não é isso? Jove, presbítero Jove, não é isso? Que foi lá me pegar. Deus te abençoe, toda a sua casa. Quero louvar a Deus também pelo pastor Sandro, que não se faz presente, mas foi o contato que mencionou nosso nome para estar aqui essa noite, adorando ao Senhor. Estou acompanhado da minha esposa, a pastora Renata Oliveira. Nós presidimos a Assembleia de Deus Central na cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, e fiquei feliz aqui em ver pessoas também de outros estados aqui, no Foz do Iguaçu, em Paraná, tem, me parece, Rio Grande do Norte, tem pessoas de São Paulo, e no céu vai ser assim. Jesus vem buscar um povo, não só de Foz do Iguaçu, do Rio de Janeiro, mas onde tiver um crente espalhado nesse planeta Terra, estaremos todos reunidos na glória com o nosso Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia. Evangelho que Lucas escreveu acerca do ministério de Cristo, capítulo de número 10, versículo de número 25 a seguir. Evangelho que Lucas escreveu acerca do ministério de Cristo, capítulo de número 10, versículo de número 25. Quem for achando, dá um sinal com glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acho que todos acharam. E para tomarmos tempo, você que não achou, pegue uma carona na Bíblia do irmão que está do seu lado. Ele não vai te cobrar nada por isso, vai te dar uma carona abençoada na Bíblia aí. Amém? Pega uma carona com ele. O texto de Lucas 10, 25 diz o seguinte: levantando-se certo doutor da lei e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei e como leis? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, o deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo, passou de largo. Porém o samaritano que ia de viagem chegou perto dele e moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Diga graças a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Muito obrigado por estar sobre os pés. Meus amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o texto lido essa noite. Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida de todos nós, até mesmo porque apenas Lucas, dos 4 evangelistas, descrevem este fato ocorrido. O texto vai iniciar-se com um certo doutor da lei, um estudioso, que interroga Jesus acerca de um assunto muito polêmico na época, que era o assunto acerca da vida eterna. Esse homem, ele adentra a presença de Jesus com um questionamento dizendo o seguinte: Senhor, o que eu farei para ter vida eterna? Jesus, observem, que ele não responde a pergunta. Jesus, ele faz outra pergunta. O homem pergunta: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus não responde. Jesus, ele faz uma outra pergunta. A saber, o homem, ele era um estudioso da lei. E Jesus aplica-lhe uma contra-pergunta acerca da lei. E diz para ele o seguinte: como é que você lê a lei? Como você entende? E aqui eu vejo um doutor da lei trazer uma resposta fantástica para Jesus. Porque se ele quisesse citar o decálogo completo, os 10 mandamentos, ele tinha conhecimento e fundamento do mesmo. Mas o que me surpreende, que o homem, sendo um doutor da lei, conhecedor da lei, e a lei não se resumia apenas no decálogo, se resumia na lei civil, moral e cerimonial. E esse homem, ele poderia argumentar da maneira que ele quisesse, porque ele tinha um certo conhecimento. Mas o que me impressiona no texto é que esse homem estava vivendo o tempo da lei, e Jesus vem trazer o tempo da graça. E esse homem, sendo doutor da lei, não doutor da graça, ele responde a pergunta resumindo o decálogo para o tempo da graça. Que os 10 mandamentos, na era da graça, eles se resumem em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus se surpreende. Jesus está diante do homem e diz: esse cara entendeu. Ele entendeu o que eu estou fazendo aqui. Esse cara é bom. Ele entende das coisas. Jesus olha para ele satisfeito e diz o seguinte: faça isso e você viverá. Não era essa a pergunta que ele queria a resposta? O que eu faço para ter a vida eterna? Jesus não responde. Jesus faz uma outra pergunta. E ele responde a pergunta de Jesus impecavelmente. E Jesus diz o seguinte: então faça isso e você vai viver. Na minha opinião, o assunto estava encerrado. Mas há uma questão. O escritor Lucas disse que o homem foi ali não para fazer uma mera pergunta e obter resposta. O homem foi ali para pôr Jesus à prova.
Esse homem sofria de uma síndrome chamada síndrome dos insatisfeitos. Ele foi para obter uma pergunta, ou seja, uma resposta, obteve a resposta, mas a impressão que se tem que a resposta não o satisfaz. Porque existem muitas pessoas que são assim, sofrem com a síndrome da insatisfação. Não estão satisfeitos com nada. Se está calor, ele reclama, por que não choveu? Se chove, ele reclama da chuva. Se está o dia bonito, ele reclama que está o dia bonito, que tinha que estar chovendo, porque se chove, ele não precisa ir para o trabalho, e vai por aí afora. As pessoas, às vezes, sofrem de síndrome da insatisfação, nunca estão satisfeitos com nada. Se liga o ventilador, pede para desligar, se desliga, acha que está calor, se liga o ar-condicionado, está gelado demais, mas se gela demais, ele reclama também. Se o calor está forte, reclama do sol que está quente, mas se o sol está frio, reclama porque está frio. Isso é do ser humano, e Jesus, ele começa a lidar com a situação, porque quando Jesus responde, faça isso e vivereis, na minha opinião, assunto errado, o homem acha um pequeno detalhe na história, porque Jesus tinha falado que a lei dizia sobre o próximo, e o homem acha aquela palavrinha, próximo, é aqui que eu vou mexer. Jesus, você me respondeu tudo certinho, mas quem é o próximo? Quem é esse cara? Aí, irmãos, deu um trabalho para Jesus. Se fosse eu e você, não teríamos a mesma paciência. Se fosse a gente, meu irmão, você já dava logo, chega para o cara e fala, meu irmão, a gente já bateu papo demais, chega, vamos encerrar por aqui. Mas Jesus, ele entra trazendo uma história muito conhecida de todos nós, que é a história do bom samaritano. Todo mundo já ouviu, até o ímpio já ouviu, porque o ímpio, quando alguém faz o bem para ele já chega e diz, está dando uma de bom samaritano. Isso é normal, todos conhecem essa história. Jesus então começa a contar a história do bom samaritano, mas antes dele falar desse homem, o samaritano, ele conta um fato histórico que aconteceu para satisfazer o insatisfeito. E Jesus entra no versículo de número 30, dizendo o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Observe que o homem está descendo de Jerusalém, uma cidade que fica a 850 metros de altitude, acima do nível do mar, para uma cidade chamada Jericó, que está a 250 metros abaixo do nível do mar. Esse homem, ele tem um declive de 1 quilômetro de altitude, de Jerusalém até Jericó. E quando nós paramos para analisar a vida do ser humano diante desse texto, o ser humano, ele foi projetado para crescer. O ser humano nasce sem cabelo, sem dentes, sem roupas. Automaticamente ele é vestido no seu berçário, ele automaticamente, pela lei natural, ele é calçado dos seus dentes, a sua visão, ela é aprimorada naturalmente, nasce o cabelo, ele vai crescendo, começa a andar, começa a falar, vai para a alfabetização, primeira, segunda, terceira série, faz sua faculdade, e a tendência do ser humano é evoluir, é subir degraus, é crescer. E na história que nós estamos analisando, nós vemos alguém que está nadando contra a correnteza. Alguém, ao invés de estar subindo, alguém está descendo. O texto diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. A tendência do ser humano, meus irmãos, é subir, é crescer, é evoluir, é galgar patamares. Ninguém gosta de voltar atrás, mas se alguém volta atrás, coisas horrendas
podem acontecer na vida deste homem ou desta mulher que tentar regredir, até mesmo porque o lugar onde ele estava era Jerusalém, e Lucas, no capítulo 24 e no versículo 49, já havia uma promessa do próprio Jesus para Jerusalém. Jesus uma vez disse aos seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Levante a sua mão para cima, dê um glória para adorar o nome de Jesus, dê um glória bem alto para enaltecer. Diga para Satanás hoje: eu não vou sair de Jerusalém, eu vou permanecer em Jerusalém, porque é em Jerusalém que tem a promessa de Deus, é em Jerusalém que eu vou ficar, é em Jerusalém que é o lugar de intimidade com Deus, é lá que eu vou ficar. Não vou descer. A tendência do ser humano não é descer, é galgar patamares, é crescer, é subir, é evoluir. Você entra na faculdade, é para quê? Para aprender. Você faz um curso, é para aprender, é para crescer. Todo o preparo humano é para o crescimento, não para regredir. Nós vemos um homem aqui descendo, saindo da posição que ele estava e indo para uma posição inferior. E quando nós saímos de Jerusalém, quando nós saímos da nossa posição, algo complicado pode acontecer para nos agravar. Porque quando saímos da posição que é Jerusalém, nós corremos um sério risco desse trajeto de Jerusalém para Jericó sermos interceptados pelo inimigo de nossas almas. Observe o texto. A Bíblia diz que ele sai de Jerusalém. Quando ele chega no meio do caminho, ele não chega em Jericó. O texto vai trazer a informação que no meio do caminho ele é interceptado por ladrões, salteadores. E a ação do ladrão, que representa o diabo, neste texto, ela vem em 4 pontos diferentes. O texto diz que o ladrão aqui ele rouba, espanca, se retira e deixa o homem meio morto. 4 ações que o diabo ele intenta contra a vida de alguém que deixa Jerusalém. Ele primeiro rouba, depois ele espanca, dá uma surra no cidadão. Depois da surra dada, ele se retira, deixa você sozinho e você fica meio morto. Porque Satanás tem prazer de pegar o homem, roubar tudo que ele tem e deixá-lo meio morto. Satanás não quer matar o crente, Satanás não quer ver o crente morto. Satanás, ele quer ver o crente meio morto. Ele vem para a igreja, mas ele está meio morto. Ele vai na casa do irmão no culto, mas ele está meio morto. Ele canta no conjunto, mas ele está meio morto. Não está nem lá, nem cá. Está na igreja, carrega a Bíblia, tem credencial, até prega lá uma vez ou outra, canta até bem, mas está meio morto. São pessoas que estão meio mortas. Não estão nem em cima, nem embaixo. Estão no meio. O diabo tem tentado fazer isso com pessoas, mas essa noite eu vim aqui profetizar que há poder no sangue de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus, levante a sua mão para cima comigo. Deus nessa noite tem um resgate para as nossas vidas. Deus não quer uma igreja meia morta. A igreja de Jesus é viva e poderosa. Satanás, se quiser, é aquele que tem que beijar a lona, e a vitória tem que ser sua, pelo poder que há na palavra de Deus. Só quem acredita nisso, jogue uma das suas mãos para cima, faça aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, para adorar o nome de Jesus. Aleluia. O homem saindo de Jericó, saindo de Jerusalém, indo para Jericó, representa o homem em seu pecado, o pecado original. O salteador
tipifica o diabo. João capítulo 10, verso 10 diz que o diabo vem senão roubar, matar e destruir. O homem representa a nossa vida afastada de Deus, afastada da presença do Senhor, afastada de Jerusalém. O salteador representa o diabo, aquele que quer destruir a nossa vida 24 horas por dia, quer ver a gente meio morto, sem nada, desprovido. E nesse ambiente de descida, o texto vai trazer uma informação importante. O texto vai dizer que casualmente, versículo de número 32, ou seja, 31, casualmente descia um sacerdote pelo mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Eu fiquei analisando essa história de um sacerdote ver alguém caído e não ajuda, tem alguma coisa errada. Mas o texto nos informa por que o sacerdote não para ajudar. Nós iniciamos dizendo que o homem estava descendo de Jerusalém. O texto vai dizer que o sacerdote também estava descendo. E quem está descendo não pode fazer nada por ninguém que está caído. Nós estamos em um tempo de sacerdotes que estão descendo, ao invés de estarem subindo, buscando, erguendo pessoas. Existem sacerdotes que estão descendo, e sacerdote que está descendo vai passar perto de quem está caído e também não vai ter força para levantar. É por isso que tem muitos meios mortos por aí em nosso meio, porque existem muitos sacerdotes que ao invés de estar subindo para Jerusalém, aonde tem revestimento de Deus, é em Jerusalém que tem a promessa de Deus, é em Jerusalém que tem a intimidade com Deus, é em Jerusalém o lugar que Deus escolheu para habitar. Existem muitos que estão descendo de lá e não querem voltar para lá, mas essa noite eu vim aqui profetizar para a sua vida, meu querido irmão. Se você é um sacerdote de Deus, permaneça na cidade, que enquanto você estiver lá, você vai ter força para ajudar quem está caído. Enquanto você estiver lá, você ainda vai ter força para estender as mãos para as pessoas que dependem de você. Seja um sacerdote na sua escola, seja um sacerdote na sua casa, seja um sacerdote na sua rua. Aonde você chegar, vai ter uma pessoa para você estender as mãos. E quando você estender as suas mãos, as pessoas que estão caídas sentirão o toque firme da unção de Deus que há em você. Pessoas serão erguidas nessa geração, homens e mulheres de Deus serão erguidas pelas suas mãos. Deus está esperando por você, sacerdote. Agora, você está subindo ou você está descendo? Eis a questão. Sacerdote passa de largo, não para, não olha. Porque se parar, o seu terno importado pode manchar. Se para, perde o tempo com quem não tem nada, porque aquele cara não tinha mais nada. Se fosse o empresário do ramo automobilístico, quem sabe? Mas alguém que não tem nada. Meu sermão é mais importante, eu preciso preparar um belo sermão. Porque hoje preparam-se sermões, não é mais para o povo. Preparam-se sermão para impressionar a tribuna. Preparam-se sermão para fechar a agenda. Preparam sermão para impressionar pregadores. Preparam sermão para impressionar pessoas. Nós não precisamos impressionar ninguém. Quando a gente impressiona Jesus, é o suficiente. Você viu aquele homem, o centurião? Impressionou a Jesus e foi o suficiente para Jesus curar o seu criado. Impressione a Jesus, que o resto ele faz, meu filho. Deus não está interessado na sua faculdade, no seu anel, nos seus diplomas. Deus está interessado em saber se você é um sacerdote que está subindo. Sacerdote descendo tem muito. Se tu é um sacerdote que ainda está subindo, levante a sua mão comigo, dê um glória para adorar o nome de Jesus, porque sacerdote adora. Aleluia. Quem está descendo vai fazer o quê por quem já desceu? Por isso ele passa.
A Bíblia vai dizer que casualmente também descia um levita, que representa as pessoas religiosas, os detentores do conhecimento, mas também não se interessou. Por que também não se interessou? Porque também estavam descendo. Nós estamos vivendo uma geração de levitas que estão descendo. Canta, ninguém sente mais nada. Canta por cantar. Mexe a boca por mexer. Que saudade nós temos de ouvir homens e mulheres que não têm CDs gravados nas grandes gravadoras, não tem o seu nome em destaque nos cartazes, mas quando abre a boca, nós sentimos a presença de Deus. Quando nós pararmos de nos preocuparmos com a fama, quando nós pararmos de nos preocuparmos de estar no cartaz ou não, e olhar para aqueles que estão caídos, se preocupar em buscar a verdadeira adoração, oh glória a Deus, a glória de Deus vai envolver a nossa alma, aonde a gente passar o demônio vai ter que bater continência e sair para a honra e glória de Jesus. Se tu é um levita, meu filho, minha filha, mantenha a sua posição, mas ninguém me viu, ninguém me convidou, não tem problema, quem te chamou foi Deus, o teu compromisso é com Deus, faça a obra de Deus. Deus hoje está confirmando chamadas aqui, diz o Senhor. Oh glória, Deus hoje está confirmando o teu chamado. Abra a tua boca, levita, profetiza, sacerdote, que Deus é contigo em nome de Jesus, profetiza. Passou de largo, levita e o sacerdote descendo. Mas o texto vai dizer algo interessante, que aparece alguém em cena totalmente diferente desses personagens. O ser humano ainda está caído, o diabo foi lá, bateu, roubou, espancou. Mas o versículo de número 33 vai dizer que um samaritano que ia de viagem, Samaria, reino do norte, Jerusalém, Judá, reino do sul. E se ele ia de viagem e não tinha dinheiro, porque o texto lá no final vai dizer que ele deixa o cara na hospedaria e não tem dinheiro para pagar, é porque ele tinha viajado, gastado dinheiro e estava indo de retorno para sua casa. Ou seja, o samaritano não estava descendo, o samaritano estava subindo, porque o texto diz que ele ia de viagem, e quem está subindo, aí sim, pode fazer alguma coisa por aquele que está caído no chão. Quem está subindo é diferente, quem está subindo tem uma direção diferente, quem está subindo não olha para baixo, quem está subindo olha para cima, quem está subindo não fica olhando o defeito, se caiu, se está ruim, quem está subindo, ele olha para a cruz de Cristo, oh, glória a Deus. Quem está subindo não olha o defeito do irmão, quem está subindo não olha as dificuldades do irmão, quem está subindo ele estende a mão e diz: vem cá rapaz, está chegando a tua hora, está chegando a tua vez, vamos subir. Samaritano não estava descendo, samaritano está subindo. E quem está subindo tem possibilidade de fazer alguma coisa por quem está caído, e ele fez. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que o samaritano faz, diferente dos outros, os outros passaram de largo, está na Bíblia, é texto. A Bíblia diz que o samaritano se aproxima. Sacerdote que desce, afasta de você. Samaritano que sobe, chega perto de você. Sacerdote que desce, quer distância de você. Samaritano que está subindo, se aproxima de você. O que você está precisando? O que você precisa? E a primeira coisa que o samaritano faz
é se aproximar. Cidadão caído e o samaritano se aproxima. E a primeira coisa que ele faz é atar as feridas. Por que o samaritano ata, não cura? O samaritano aqui aponta para Cristo. O samaritano aponta para Cristo. Você vai entender no final. Por que ele ata e não cura? O texto vai dizer que ele atou as feridas. Se tem alguém aqui na área da enfermagem ou da medicina, sabe o que é uma atadura. É algo que isola um ferimento, esconde um ferimento. Por que ele ata e não cura? Porque ele esconde o ferimento. E quem tem um ferimento escondido, quem olha não sabe a gravidade do ferimento. Só quem foi ferido que sabe. Então, ele esconde o ferimento, isola o ferimento. Quem olha não vê. Você corta o dedo, bota um band-aid e ninguém sabe o tamanho do corte. Se foi pequenininho, se foi maior, se foi de 3 centímetros. Porque o band-aid isola. A atadura isolou o tamanho do ferimento do homem que estava caído. Mas o homem que foi ferido sabia o tamanho. Mas as pessoas que viam a atadura não sabiam o tamanho. Só sabia o tamanho aquele que foi ferido. Sabe por que o samaritano faz isso? Não cura, apenas isola o ferimento. Para quem foi ferido saber que foi ferido. Mas as pessoas que olharem de fora não vê o ferimento e não ter a ambição de estar apontando o dedo e dizendo: caiu, está feio, está ferido, está machucado, tem defeito, tem aquilo outro. Não, as pessoas de fora não vê. Somente quem foi ferido é quem entende da ferida. Só ele que sabe que tem. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5, diz a palavra de Deus, oh glória a Deus, lembra de onde caíste, volte ao primeiro amor e faça as primeiras obras. Oh glória a Deus, você sempre tem que se lembrar onde você caiu, meu filho. O samaritano só vem e ata a ferida para as pessoas não ficar apontando o teu defeito, mas você sabe onde caiu, para que o orgulho amanhã ou depois não suba. Oh glória a Deus, o samaritano começa tratando, se aproxima, ata a ferida, e o texto vai dizer que ele ainda faz mais duas coisas. Além de atar a ferida, eu estou correndo que eu já vou terminar. Além de atar a ferida, ele aplica vinho e azeite. Repita comigo: vinho e azeite. O vinho aponta para a alegria. Quem está caído, ferido, sem nada, tem alegria, irmão? Pelo simples fato, às vezes, do nosso pagamento atrasar, a gente já fica chateado, né? E caído, sem nada, sem amigos, sozinho, porque a Bíblia diz que os inimigos se retiraram, não tinha mais nada. Vinho aponta para a alegria, o samaritano trouxe a alegria de volta. Azeite aponta para a unção. Quem está caído, você olha para o crente, está moribundo, está meio morto, parece até que não tem unção, né? Mas o samaritano devolve a unção que você perdeu, que o diabo está querendo levar. E o mais importante para mim começar a encerrar aqui, nos 5 minutos que me restam. A Bíblia diz que esse tratamento é todo feito no chão, aos pés do samaritano. O homem está caído e o cara ainda está no chão. Quanta coisa o samaritano faz com o cara no chão, caído. Se aproxima, ata a ferida, coloca vinho, coloca azeite, isso tudo no chão. Sabe por que no chão? Porque no chão é mais fácil do samaritano tratar a gente. É nos pés dele que a gente tem que ser tratado. É nos pés dele que a gente adquire conhecimento. É nos pés do Senhor que a gente adquire sabedoria para crescer de novo, para subir para Jerusalém de novo. Tem muita gente que quer até ser tratado, mas não nos pés, é por cima. O orgulho sobressai. Caiu, mas continua orgulhoso. Errou, mas continua com o tupete alto. Nós temos que estar nos pés dele. Sabe por quê? Porque ele mesmo, na hora que ele quiser, ele que pega do chão e coloca sobre a sua própria cavalgadura.
Aquele que estava caído, sem nada, sem amigos, ferido, agora está desfilando no cavalo da honra de Deus. Eu vim aqui profetizar isso para você. O diabo está tentando tirar a gente da presença do Senhor, está tentando levar os nossos jovens para a prostituição e para as drogas, está tentando tirar os nossos obreiros do altar para envergonhar lá no mundo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus para nos resgatar da maldição do pecado e fazer a gente desfilar no cavalo da honra. Aonde você passa, as pessoas têm que bater continência e dizer: ali está passando um servo de Deus, ali está passando uma serva de Deus. Mas era ela, estava caída, não está não. Deus a levantou, Deus a ergueu, oh glória, e ele está aqui. Aleluia. Abanás e ebre assai. A bandeira basúbia, aquela bandeira basúbia da Rede sabrionos e a candaraios. Eu sinto Deus aqui. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te erguer essa noite. Quem sabe você já estava pensando em fazer as malas e mudar de Jerusalém para Jericó. Mas hoje é tempo de voltar. É tempo de voltar às origens. Permanecer no lugar que Deus nos chamou. Fechei. Aleluia. Jerusalém, lugar da bênção. O homem representa a gente afastado de Deus. Os salteadores representam o diabo. Sacerdote e os levitas representam os religiosos que não estão nem aí. O que der, deu. O samaritano aponta para Cristo. Mas tem outro personagem que eu quero falar para encerrar. O samaritano trata da ferida, trata do homem, bota o homem em cima da sua cavalgadura e vai com ele a uma hospedaria. E deixa o homem aos cuidados de quem? De um hospedeiro. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. Resgatar o homem que saiu da presença de Deus, caiu na mão do diabo, o diabo acabou com ele. Aí Jesus veio, resgatou o homem das mãos do diabo, teve aqui e disse: olha, eu estou indo para o Pai. E os discípulos preocupados, em João capítulo 14, versículo 16, diziam assim: Senhor, como é que a gente vai fazer se o Senhor for? Aí Jesus, em João 14, 16, disse o seguinte: eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. O hospedeiro é o Espírito Santo. A hospedagem é a igreja do Senhor. Oh glória, Jesus foi e disse que um dia vai voltar. E se tem alguma dívida com o diabo, ele paga, porque o Espírito do Senhor é o penhor da nossa herança. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Oh glória, fica de pé comigo para adorar o nome de Jesus.